Negócios em Pauta. Olá, eu sou o Danilo Barba. Eu sou Tayane Scott. E começa agora mais um Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2019 e a gente começa essa edição com uma boa notícia que eu acho que você vai gostar, Thay. São Paulo, a nossa querida megalópole, está entre as 50 melhores cidades do mundo para mulheres empreenderem, segundo um levantamento da gigante de tecnologia Dell. Mesmo que não tão bem colocada assim, a capital paulista foi a única cidade brasileira a aparecer na lista. Ela aparece na 45ª colocação, atrás de Lima, no Peru, que é outra cidade sul-americana presente. Olha, Danilo, eu tenho lá minhas dúvidas que isso se traduza na prática, viu? Mas estou aqui testando, empreendendo, esse podcast nada mais é do que uma tentativa, né? Mas o estudo é bastante positivo, como você bem colocou, já que é um caminho. O coração financeiro do país parece estar amolecendo um pouco frente ao poder das mulheres. Na verdade, tá, eu acho que o Brasil inteiro está amolecendo um pouco para o empreendedorismo, né? Depois de longas décadas acreditando no modelo tradicional de empregador versus empregado, os brasileiros descobriram o poder dos negócios próprios. Entre dezembro e julho, o número total de microempreendedores individuais passou de 7,7 milhões para mais de 8,5 milhões, uma alta de 10,9%. No mesmo período, a taxa de desocupação do IBGE, que conta o emprego formal e o informal, aumentou de 11,6% para 12,3%. E para dar um impulso nesses empreendedores, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, anunciou na última sexta-feira o lançamento de um programa chamado Empreendedor Rápido. O projeto vai oferecer R$1 bilhão nos próximos 4 anos para as pessoas que desejam abrir ou ampliar seu negócio próprio. E segundo Dória, a iniciativa prevê qualificação de 1 milhão de pessoas em gestão empreendedora, com o apoio do Sebrae, para que os interessados montem seus empreendimentos com segurança. Pois é, Danilo, é uma baita iniciativa, né? E daqui a pouco a gente vai receber aqui uma dessas pessoas que resolveu apostar no empreendedorismo, mesmo sem muito apoio do Estado ou do país, porque antes não tinha nada disso. É ele quem estreia a nossa sessão de entrevistas aqui no Negócios em Pauta. Ele abriu um negócio próprio no interior de São Paulo, apostou no modelo de franquias e hoje é um sucesso em grande parte do estado. Mas antes da gente conversar com ele, eu queria dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Um dos segredos do bom empreendedor, eu não sei se você sabe, Danilo, até do bom profissional, né, de modo geral, ela é muito. É consumir informação o tempo todo. E além de jornais, revistas, internets e podcasts do nosso podcast aqui do Negócios em Pauta, os livros precisam estar sempre na lista, né? Sim, eu concordo plenamente. Não é à toa que a Escola de Gestão em Negócios da Universidade de Stanford divulgou no início do mês uma lista dos principais livros de negócios, na opinião dos professores e ex-alunos da faculdade. Uma coisa que me chamou a atenção foi encontrar um livro de 1945 entre as indicações, que é a obra A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e também aparece na lista o Sapiens, esse já de 2015, e que muita gente adotou como livro de cabeceira. E você, Thay, você tem algum livro de cabeceira? Olha, Danilo, eu vou confessar aqui que apesar desse programa de negócios, desse podcast de negócios, meu livro de cabeceira geralmente é um romance. Mas eu assisti um documentário que eu acho que é muito bacana para os empreendedores, ele chama The Founder, está disponível na Netflix, e ele conta basicamente a história do McDonald's, né, de como surgiu, de como se tornou essa marca que a gente conhece hoje. Você já assistiu? Sim, gostei bastante, teve uma frase marcante que um dos personagens principais cita, que é a seguinte, que contratos são como corações, eles nasceram para serem quebrados. Bom, eu espero que você não quebre meu coração. Mas a gente vai falar um pouco disso, do The Founder, a gente conversou com o nosso entrevistado e comentamos um pouco com ele sobre esse documentário. A gente vai ter o prazer de conversar com um empreendedor que já trabalhou como lavador de pratos, inclusive ele já trabalhou no McDonald's também, e hoje ele fatura 17 milhões com uma rede de restaurantes, dá pra acreditar? É o Marcos Nunes, ele é dono da Let's Eat, comercializa hambúrgueres artesanais e comida mexicana. Ela foi aberta em 2010 e hoje a sua franquia já possui 10 unidades e tem como foco o interior do Brasil. Vamos falar com ele? Vamos lá. Oi, Danilo. Oi, Tayane. Tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? É um grande prazer receber você aqui no nosso primeiro episódio do Negócios em Pauta. Pra gente começar esse bate-papo,
A gente queria entender um pouquinho desde quando você começou a ter vontade de iniciar o seu próprio negócio. Era seu objetivo desde o início? Minha vontade de empreender, sinceramente, veio desde do meu primeiro emprego. Eu sempre achei bacana ver como o empreendedor pensava, como ele tomava decisões. E a primeira vez meu primeiro emprego, aliás, foi na empresa dos meus pais, né? E eu ficava fascinado de ver a tomada de decisões diárias, né, que o empreendedor toma, desde investimento, produção, o marketing, as vendas. O empreendedor tem que saber um pouco de tudo. Isso desde o meu primeiro dia, isso me fascinou. Então eu tenho certeza que a minha vontade de empreender já veio desde o início, desde o meu primeiro trabalho com 13 anos de idade. Bom, começando tão cedo, né, aos 13 anos, com seus pais, você deve ter visto muitas coisas nesses anos todos, né? Quais são os maiores desafios de empreender no Brasil? O maior obstáculo para se empreender no Brasil, eu considero a instabilidade. Infelizmente, a gente vive num país onde a economia está boa num momento e rapidamente isso se inverte. A gente via num período de bonança, a economia crescendo e por desses erros e decisões do governo, isso rapidamente mudou e automaticamente essa bonança acabou para vir um período de grande desemprego, instabilidade e incerteza. Então eu considero, para mim, o grande desafio é isso, é justamente prever o futuro num país estável como o Brasil. Até para fugir dessa incerteza do Brasil, você acabou passando um tempo nos Estados Unidos. O que você buscava quando decidiu investir todas as suas economias nesse intercâmbio? Como foi essa experiência e que impacto você acha que ela trouxe para sua carreira com o passar dos anos? Quando eu decidi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, além de aprender uma nova língua, que eu sempre pensei em me comunicar com outras pessoas de outros países, ter amigos de fora, o que mais me fascinou, além da língua, foi justamente o intercâmbio, né? O aprender o porquê os Estados Unidos, uma grande nação, com várias semelhanças com o Brasil, como é que eles conseguiram chegar ao patamar de potência econômica, potência bélica, cultural. Isso foi uma coisa que me fez decidir ir para lá e não em outros países. E eu considero que meu aprendizado lá foi fundamental. Os ensinamentos que eu tive lá foram fundamentais para a pessoa que eu sou até hoje. Lá eu aprendi a separar meu tempo, sabe? Eu aprendi lá que tudo na vida a gente tem tempo para tudo. A gente consegue ter tempo para estudar, tempo para empreender, tempo para se divertir. Então isso aí eu aprendi muito com eles. Eles conseguem separar tudo isso, né? Uma coisa que acho que a gente tem que aprender bastante com a cultura deles. A cultura do trabalho, do empreendedorismo, do estudo, sabe? Isso para mim foi uma coisa que eu levo para a vida até hoje e eu tenho até hoje um imenso carinho por esse país, por isso. Entenda um pouco mais nessas questões culturais, nessas diferenças em relação ao empreendedorismo. Como foi a sua experiência no McDonald's? A minha experiência no McDonald's foi algo assim que espetacular, né? Eu costumo falar que a minha experiência lá vale como uma faculdade, né? Lá eu pude aprender desde um fluxograma de trabalho na cozinha, um modelo de gestão, a importância do controle de custos no empreendimento, que eu costumo falar até hoje, que o nosso cardápio ele é fixo, o preço, né? A tabela, a gente não consegue mudar, mas a gente consegue ganhar ou perder dinheiro justamente na nossa gestão de custos. Isso eu aprendi com eles, aprendi bastante. E até hoje eu utilizo muito desses conhecimentos na franquia. E depois de todas essas experiências que você dividiu aqui com a gente, que aprendeu no McDonald's nos Estados Unidos, você acabou voltando ao Brasil e estudando o mercado de fast food. E aí identificou algumas deficiências do setor, né? Quais foram essas deficiências que você acabou encontrando?
Na minha volta, eu estudei bastante o mercado, tanto de fast food, casual dining, e uma coisa que eu percebi, que eu vi como uma oportunidade de negócio no interior, era justamente a falta de zelo na apresentação de pratos, no atendimento e no ambiente aconchegante. E isso que me levou a justamente priorizar a expansão do Let's Eat no interior de São Paulo, porque foi aqui que eu vi os maiores problemas, né? Normalmente eu costumo falar que abre-se mais do mesmo no interior, né? Então aí eu vi uma oportunidade de negócios e que eu sempre foco nela, né? Sempre foco na inovação, no atendimento, no ambiente. Acho que isso são três pilares do sucesso de uma empresa, principalmente no ramo de gastronomia. Como você destaca o atendimento, o ambiente e a inovação como os pilares para o sucesso, qual a característica mais inovadora do seu negócio, na sua opinião? A característica mais inovadora do meu negócio, eu considero o todo, sabe? O negócio ele tem que sustentar como um todo. De nada adianta eu ter um produto legal, sendo que o meu atendimento não vai ser legal. Então é um todo. E tem que ser a inovação, ela vem desde o primeiro atendimento ao cliente, onde ele chega, ele é bem recebido, ele se sente em casa, né? Uma mesa bem montada, um prato bem elaborado, ele bem montado e finalizado, a limpeza da mesa durante o serviço, sabe? Acho que isso não é inovação, é trabalhar corretamente, é se pôr no lugar do cliente, se colocar de como a gente gostaria de ser recebido, de ser atendido no estabelecimento. Muitos chamam como inovação, mas para mim eu acho que é uma regra básica em qualquer negócio. Marcos, depois de estudar tanto o mercado brasileiro, de trazer esses insights dos Estados Unidos para cá, como nasceu a ideia de criar o Let's Eat? De onde surgiu essa iniciativa? Qual foi o motor aí para criar esse negócio? A ideia do Let's Eat surgiu justamente nessas minhas viagens, né? Essa minha mudança para os Estados Unidos, onde eu percebi como posso dizer, uma tendência, uma coisa já não consolidada nos Estados Unidos, que é o casual dining, sabe? Então eu achei bacana essa ideia. Você tem encontra algumas redes americanas em grandes centros no Brasil, mas o interior era meio que desprezado, sabe? Ele não havia esse tipo de serviço. Então aí que eu tive essa ideia. Eu falei, cara, vou segmentar, vou estudar bem essas redes, ver o que eles trazem de bacana e trazer essa prestação de serviço para o interior, em cidades menores. Uma das características da marca é mesclar diferentes tipos de fast food. O maior faturamento da empresa hoje é com hambúrgueres? Hoje na rede a gente tem uma balança bem bacana. 35% da nossa venda vem de hambúrgueres e os outros 35% ela vem de comida mexicana e as entradas, que a gente fala que são os appetizers, né? E acho que é uma divisão bem equilibrada, que faz com que o Let's Eat não seja tão dependente de um único produto. Muitas das grandes redes de fast food, elas optaram pelo modelo de franquias para expandir os negócios pelo país. Essa foi a mesma opção que vocês fizeram, né? Por que essa escolha para o Let's Eat? Como essa decisão ela pesou diante da preocupação com a qualidade? A ideia do franchising veio da necessidade, né, de expansão, a expansão da marca, né, que como todo empreendedor a gente sempre almeja a expansão, o crescimento. E eu pensei num crescimento justamente mais planejado através de franquia, porque é difícil a gente administrar várias unidades de longe. Então eu optei pelo franchising por causa disso, onde eu poderia ter um sócio local, né, um franqueado local, que estaria no dia a dia da empresa, cobrando os padrões, a qualidade pré-estabelecida pela marca Let's Eat, né, e fazer com que toda essa qualidade chegue até o cliente. Legal, e agora entendo um pouco mais no seu modelo de franquia.
Qual é o investimento mínimo inicial para abrir uma unidade da rede? Vocês têm opções diferentes para diferentes bolsos? Investimento inicial para abertura de um LETS, uma LETS, a gente fala a partir de 350 mil. Seria para uma loja que a gente fala lounge, uma loja com cardápio diminuto, né, em comparação a uma loja flag, que são as lojas maiores, né, onde tem o cardápio completo. A gente trabalha com steaks, com uma variedade de porções maiores e uma variedade de sobremesas maiores também. Então a gente tem essas duas configurações, né, para quem não tem todo o investimento. Uma flag a gente fala a partir de 600 mil e uma loja lounge a gente está falando em 350 mil. Nos últimos anos, o modelo de franquias parece ter dado bastante certo, né? Com quantas unidades vocês contam hoje? E se puder dividir com a gente, qual é o faturamento da Let's Eat? Atualmente o Let's Eat possui 10 unidades operando e a gente já está na abertura de mais 4 unidades até o final do ano. E hoje a gente fatura em média, no ano 2018 a gente fechou com um faturamento médio de 17 milhões de reais toda a rede. E eu almejo até o final do ano aí a gente chegar pelo menos a 25 milhões. Sem dúvidas é uma cifra bastante expressiva. Mas a gente queria entender um pouco melhor esse conceito de slow food. Como aplicar numa época onde o tempo nunca foi tão valorizado, né? Slow food é um modelo de negócio justamente ao contrário do fast food. O fast food são as redes de comida rápida, né, como o nome diz. São muitas vezes produtos já prontos, né? Muita gente acaba vinculando o fast food à rede norte-americanas, né? McDonald's, o BK, que é o Burger King, essas redes. Mas no Brasil nós temos várias redes. Uma lanchonete que vende uma coxinha é um fast food, porque a coxinha já está lá pronta, frita e mantida numa estufa. E o slow food é justamente o oposto disso, né? É uma comida mais lenta, né? É uma comida melhor elaborada, onde o cliente entra no local, ele tem um ambiente mais agradável para interagir, para ficar. E normalmente trabalha-se com produtos mais frescos, né? Então por isso que demora é o slow, né? Ele demora um pouco mais tempo para ser finalizado. E consequentemente mantém-se a propriedade dos alimentos e a qualidade. No começo dessa entrevista, você comentou com a gente que os pilares para o sucesso de um negócio envolviam inovação, atendimento e ambiente. São muitos detalhes. Na sua opinião, quais são as principais características que um bom gestor deve ter? Ele precisa se envolver em todos esses detalhes? Eu considero uma das principais características do bom gestor amar o que faz, amar o negócio. Acho que isso é a maior característica dele, né? O bom gestor, o bom empreendedor, ele ama o que faz, ele se interessa e do mínimo detalhe, sabe? Pelo meu negócio eu falo, desde a arrumação correta de uma mesa, que parece ser uma tarefinha banal, sabe? Mas a gente vê, o empreendedor, ele vê desde esse pequeno detalhe até o grande. Então é o amar o que faz, o amar o ofício, né? Então isso que faz a diferença entre bons gestores e maus gestores. É o prazer de estar na empresa, é o prazer do fazer diariamente. Quem ama o que faz se interessa em tudo. Sente o prazer de fazer uma tarefa tão simples, que nem eu falei, de montar uma mesa, lançar uma nota fiscal, sabe, fechar um caixa no final da noite. Isso eu acho essencial. É o prazer do fazer, é o prazer de estar dentro da empresa. Pois é, Marcos, enquanto uns trabalham por prazer e por aptidão, muita gente acha que já virou patrão, né? E não precisa se reciclar e se adequar aos novos modelos de negócios que surgem dia a dia. Esse é um dos principais erros dos empreendedores de hoje em dia? O virar patrão, na minha opinião, não é ser só proprietário de uma empresa. A gente nunca deve parar de aprender. Esses são os maiores desafios, né? Então, é aprender constantemente. É aprender, é ler, é se informar, é se reciclar constantemente.
Muita gente acha que quando abre uma empresa eu vou trabalhar menos. Pelo contrário, a gente trabalha muitas vezes 3, 4 vezes a mais do que qualquer funcionário. E isso não desmerece ninguém, aliás, acho que até enriquece, né? Eu, em média, eu trabalho 16 horas por dia. E de segunda a sábado, tranquilamente, de segunda a sábado eu estou trabalhando, estou focado, estou pesquisando, estou estudando. Aliás, estudar é um privilégio, parar de estudar é um privilégio que a gente não pode ter nunca mais. Se você quer evoluir, você tem que ler, ler e ler. O estudar, mais do que nunca, é importante para qualquer ramo e principalmente para qualquer pessoa e principalmente para o empreendedor. Você falou uma coisa muito bacana nessa sua resposta que Danilo e eu estávamos comentando antes de começar esse bate-papo, que leitura é essencial, informação é essencial para os empreendedores. E não só a leitura, mas assistir também algumas coisas na TV, alguns documentários é muito importante. A gente comentou aqui sobre o The Founder, que está disponível na Netflix e fala tudo sobre o McDonald's, como ele nasceu, a ideia do crescimento do McDonald's. Nesse documentário, existe um pouco de trabalho e muito de golpe de sorte também. Você acredita que o empreendedorismo precisa, além de muita perseverança, desse golpe de sorte? Bacana essa pergunta. Ontem mesmo eu me deparei com um dizer que eu achei bem bacana. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. A gente tem que entender uma coisa, de nada adianta você ter sorte se você não estiver preparado para ela, entendeu? Daí não é sorte, é uma oportunidade desperdiçada. Achei bacana uma entrevista que eu vi de um lutador do UFC, logo após ele ter ganhado o título do UFC, perguntaram para ele como ele se sentia. Ele poderia ter falado muita coisa. Ele falou que ele resumiu tudo numa frase. Quando a oportunidade encontra o preparo, coisas incríveis acontecem. Então, sinceramente, eu não acredito em sorte. Eu acredito em trabalho e preparo. E com todo esse know-how, o que você poderia indicar para os novos empreendedores na área gastronômica? Existe uma receita padrão para conquistar o sucesso? O que eu indicaria para qualquer empreendedor, seja no ramo de gastronomia ou qualquer outro ramo, é amar o que faz. Ele tem que se identificar com o setor. Abrir uma empresa achando que eu achei uma oportunidade de ouro e não se identificar com o que faz, para mim é a receita do fracasso. A receita do sucesso é fazer o que gosta, fazer o que ama e o que se identifica. O ramo de gastronomia é muito específico, a pessoa tem que ser apaixonada pelo comer, pela apresentação, pelo atendimento e por tudo. Eu acho que independente de qual ramo que o empreendedor venha escolher, ele tem que se identificar e amar o que faz. Falando em receita, que também não deixa de ser uma receita de sucesso, a gente vai pro menu, né? O cardápio do Let's Eat é extenso, ele tem mais de 70 itens. Optar por um cardápio mais enxuto ou focado em um único segmento nunca foi uma opção para vocês? Por quê? Falando em cardápio, né, em itens, esse é o grande desafio no segmento do restaurante, né? Que um cardápio ele tem que ser muito bem linkado, ele tem que ser muito bem estudado para que não haja desperdício, para que não haja, a gente acabe não perdendo mercadoria, para que a gente não fique com itens parados no estoque, que isso prejudica muito a empresa e o fluxo de caixa de uma empresa. Eu sempre foquei num cardápio diversificado, mas ao mesmo tempo linkado. A gente analisando o cardápio do Let's Eat, a gente pode perceber que vários itens são usados de formas diferentes em produtos diferentes. Isso faz com que o nosso giro de estoque seja praticamente semanal. A gente gira praticamente 100% do nosso estoque na semana. A gente abre na terça-feira, feito o pedido de compra, reposto o estoque, e na outra semana a gente está basicamente com os estoques vazios. E a gente tem que repô-los. Então isso tem que se pensar bem na hora de, seja no ramo de gastronomia, seja no ramo de distribuição, seja lá o que for.
Tudo tem que ser pensado, porque hoje tem que se girar, é fluxo de caixa, a gente tem que trabalhar com produtos de qualidade, produtos que girem no estoque. E nada adianta você ter um produto espetacular, ele demorar muito tempo para girar, para ser vendido e para você fazer a reposição dele. E Marcos, como funciona a relação com os franqueados hoje? A marca vai seguir apostando nesse modelo para acelerar a expansão? O relacionamento com franqueados, a gente pode dizer que isso é um bom relacionamento, porque a gente, até o franqueado que a Let's procura, são pessoas até com a mesma característica do franqueador, entendeu? Que gostem do modelo de negócio, gostem do tipo de alimento que a gente serve. Então, quando você fecha isso, as pessoas se identificam com o seu negócio, fica mais fácil o relacionamento. Eu posso dizer que o nosso relacionamento é bem legal, bem bacana. Logicamente, como toda família, acontece divergências, né, de opiniões, divergências de posicionamentos, mas isso a gente conversa e resolve tudo internamente. Entre tantas cidades no país, vocês decidiram começar por Itu para abrir a primeira loja. O interior ele foi estratégico desde o início para a expansão? Por que não São Paulo capital ou outra grande cidade? A escolha da cidade de Itu foi meio que natural, né? Como eu vim de lá, sou ituano nato, né? Ficou meio que já automático a abertura da primeira loja lá. E até a escolha interior como modelo de expansão foi justamente nessa oportunidade que eu evidenciei de que a Jodaine no interior, que é uma coisa que não existe até hoje. Então a gente foca nesse crescimento, que nas grandes capitais existem já esse tipo de esse modelo de negócio e no interior não. Então a nossa estratégia é justamente conquistar o mercado do interior, sabe, abrir o maior número possível de unidades do interior, ganhar força, ganhar musculatura para depois ir para a capital. Como expansão, a marca prevê uma expansão mais mesclada, 50-50, ou seja, com lojas próprias e lojas franqueadas. Então esse é o tipo de modelo de negócio que a gente acabou redesenhando a estratégia de crescimento para o Let's Eat. A gente sabe que existem algumas ondas na gastronomia, né? Como as paleterias, as hamburguerias. Como foi a opção justamente por hambúrgueres e comida mexicana? Como no início, eu justamente previa isso, esses modismos que chegam e vão, tanto na gastronomia como em outros setores, haja vista o que aconteceu com as paleterias e hoje o que acontece com as hamburguerias. Eu nunca gostei de depender de colocar todos os meus ovos em um único cesto. E até minha experiência no exterior, eu visualizei isso, né? Que a maior parte das redes trabalham com essa mescla de hambúrgueres mexicanos e porções. Então, a minha estratégia sempre foi chegar nisso, fazer com que eu não dependesse só de hambúrgueres, né? Haja vista essa estratégia de sucesso que a gente não é tão dependente de hambúrguer como várias redes aqui do interior e da capital até, né? A gente já falou um pouquinho de passado, de história, comentamos um pouco do presente do Let's Eat, mas agora tá na hora de falar de futuro. O que a gente vai ver de novidade ainda esse ano em termos de cardápio ou de modelo de negócio? Quais são as expectativas para esse segundo semestre e também para 2020? Novidades a gente sempre lança no Let's, né? A gente costuma lançar a cada 2-3 meses lanches temáticos, sabe? São lanches que a gente lança ele entra no display de mesa, na publicidade nas mídias sociais, e ele entra, a gente testa a viabilidade dele, a aceitação. São lanches bem bacanas, mais artesanais, e entram e saem. E além disso, a gente está trabalhando no novo cardápio, da rede, que vai ficar bem bacana. A gente vai lançar novas porções, vamos remodelar alguns pratos e é isso aí. A gente sempre trabalha em novidade. São novidades que trazem os clientes para casa, né? Inclusive lançamos nos últimos tempos umas sobremesas diferenciadas para agradar o público mais teen, as mulheres, e estamos sempre trabalhando nisso. Novidade é o que faz com que
o cliente sempre retorne a casa. E nossa expectativa até para o segundo semestre e para 2020 é na expansão da rede, né? A gente tem novas aberturas, tem, graças a Deus, a economia aparentemente já está começando a se aquecer novamente. Então a gente tem alguns interessados para a abertura de novas unidades e a gente pretende chegar até 2020 aí praticamente dobrando de tamanho que a gente tem hoje. Marcos, a gente fica aqui na torcida para que vocês consigam fechar essas metas e, claro, para que a economia brasileira volte finalmente a crescer nos patamares de alguns anos atrás. Eu queria agradecer você por aceitar nosso convite para participar do Negócios em Pauta. Foi um grande prazer e nós temos certeza que o bate-papo foi muito inspirador para todos os empreendedores que já estão no mercado ou para quem ainda está pensando em abrir seu próprio negócio. Mas como tudo que é bom dura pouco, o primeiro episódio do Negócios em Pauta está chegando ao fim. A gente espera que vocês, ouvintes, tenham gostado dessa primeira edição, tenham gostado desse bate-papo e acompanhem a gente aqui. Vocês já sabem, toda quarta-feira tem episódio novo. Vocês podem acompanhar tanto pelo Deezer, quanto pelo iTunes, quanto pelo Spotify. Em breve a gente vai ter ainda mais novidades. Então não percam, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Fiquem ligados! Negócios em pauta.